Olha só, ter cabelo crespo não tem nada de ruim, até porque não existem cabelos ruins. Então quer dizer que preto é negativo. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. Aqui, a natureza é livre. A arte é livre. A mistura de sabores é livre. E você? Você é livre para curtir tudo isso. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Muito mais que internet. É sobre você e sua família conectados com o mundo. Com nossos planos Casa Conectada, garantimos 100% de cobertura Wi-Fi em toda a sua residência. Internet de qualidade e ótimo custo-benefício é aqui. Vem ser cliente da MaxNet. Boa noite, telespectadores. Meu convidado de hoje é médico veterinário, pós-graduado em Clínica Médica de Pequenos Animais. Boa noite, Camilo Andrian. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos falar dos animais bastante hoje, viu, gente? O pessoal da Patas Amigas aí que me mandou várias perguntas, pode assistir aí que vai ser muito legal. Camilo, quando foi que você escolheu a profissão de veterinário? E por que você decidiu pela veterinária? Eu desde criança eu sempre tive animais de estimação, né? Sempre tive cachorro, né? E ao longo da minha infância e adolescência eu queria mexer na área da saúde, né? Eu inicialmente queria ser médico, mas aí no cursinho eu fiz tipo um teste vocacional, que era... Eles mostravam um vídeo de uma autópsia humana. E aí eu vi que não era minha praia, né? Porque eu não gosto de ver pessoas cortadas, não gosto de ver pessoas abertas, doentes, né? E aí eu pensei, então eu vou cuidar dos animais, né? E aí inicialmente eu gostava de animais silvestres, né? No início da faculdade, fazer alguns estágios nessa área, né? Fiz estágio em zoológico, mas eu vi que era uma área muito restrita, que não tem muita oportunidade, né, de trabalho, né? E aí eu, depois do 2º ou 3º ano de faculdade, que eu entrei de cara, né, na parte de animais de pequeno porte, que é cães e gatos, né? Fiz bastante estágio nessa área e me identifiquei bastante. Você formou onde? Há quanto tempo? Eu formei na Universidade de Marília, no interior de São Paulo, na Unimar, em 2013. E eu atuo como veterinário desde 2014. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em cidades maiores, né? Que era São Paulo, Belo Horizonte, que eu tinha, vamos dizer, uma fantasia de quando você mora numa cidade maior, que você quer ficar numa cidade grande, que tem mais oportunidades. Só que lá acaba sendo, você não tem muita vida, você trabalha de domingo a domingo e o meu estilo de trabalho era mais à noite, plantonista noturno. Aí com o tempo eu fui me cansando, aí eu resolvi voltar para o interior, né?
Eu comecei a trabalhar inicialmente em São João Batista do Glória e em 2016 comecei a atuar em Passos. Por que pequenos animais? Eu gosto mais de cães e gatos, né? Pequenos animais, vamos dizer, cães e gatos, né? O termo, né? Pequenos animais são os animais de companhia, ou de estimação, né? Sua clínica atende só cães e gatos ou atende outros animais? Eu tenho preferência em cães e gatos, né? Animais exóticos eu tenho um certo conhecimento, só que eu prefiro quando eu me deparo, vamos dizer, com uma ave, né? Uma ave de estimação, eu encaminho para um especialista. Porque às vezes eu tenho uma grande vivência, eu trabalho com isso há 10 anos, né? Atendendo cães e gatos em Passos e região, né? Fora em outras cidades que eu trabalhei, mas animais de exóticos a minha experiência é mínima, né? Então eu prefiro, do que fazer um atendimento ruim, passar para outra pessoa. É uma burocracia também para ter um animal exótico, não é? Um tucano, um arara. Tem legislação, né? Em relação a animais silvestres, né? São proibidos a você ter, né? A não ser que você tenha autorização do IBAMA. Animais exóticos, não, né? Vamos dizer, os psitacídeos, né? Vamos dizer, as calopsitas, né? Que é o animal mais comum que as pessoas têm, os roedores, né? Porquinho da Índia, um hamster, é liberado. Agora, se você quer um exótico de verdade, vamos dizer, uma serpente, aí você tem que ter autorização e dependendo da serpente você não pode ter. Eu jamais teria uma serpente, eu não gosto de ver nem foto, não gosto, nem filme. Acho um bicho asqueroso, que me perdoe quem gosta. Mas tem as serpentes, vamos dizer, de estimação e tem as venenosas, né? Mas tem que ter um todo manejo, tem muitas pessoas que tem aqui em Passos, né? Mas 90% é clandestino, né? Mas tem muita gente que cuida bem desses animais. Vamos dizer, um tipo de cuidado diferente, né? Eu não queria nem a de estimação, nada. Sim. Quais que são os atendimentos que você faz e como que eles são feitos? Eu tenho uma clínica, o animal pode ficar internado lá? Eu tenho um consultório veterinário, né? O consultório veterinário, qual que é o objetivo dele? Pequenos atendimentos, né? Consulta de rotina, exames de sangue eu faço na hora, exames serológicos. Alguns outros exames eu faço também, mando para laboratório externo, né? Agora, procedimento cirúrgico, não, ele é vedado eu fazer esse tipo de serviço, né? Procedimento cirúrgico, na maioria das vezes, tem que ser feito numa clínica, por questão, assim, vamos dizer, você não pode fazer uma castração de uma fêmea no consultório, por questão de que, por mais que eu possa ter a técnica, eu não tenho, vamos dizer, um local higiênico, né? Tem que ser um local totalmente esterilizado, tem que ter mais funcionários para me ajudar, né? É uma sala de cirurgia. Tem que ser uma sala de cirurgia completa. Mesmo. Sim, de hospital. Tem que ter um monitor cardíaco, anestesia inalatória, né? E clínica aqui é o Edson da São Francisco e o André da... Não, tem várias clínicas na cidade. Deve ter umas 10 diferentes. Esses dois citados são os mais antigos, né? Mas tem outros colegas também que têm clínicas, né? Aí quando é procedimento cirúrgico, né, eu encaminho para a clínica parceira que eu tenho, né? Eu tenho parceria com algumas clínicas, eu encaminho para eles, né? Quando eu vejo que é um caso cirúrgico que eu não posso, vamos dizer, intervir, né? Porque às vezes pode ser algo complexo, né, que precisa de um especialista, né, em cirurgia. Qual que é o conselho que você daria para uma pessoa que quer ter um animal em casa e nunca teve? Inicialmente você pesquisar sobre a raça, né? Inicialmente isso. E ver se você tem condições financeiras para arcar com isso, né? Vamos dizer que você adote as raças da moda. Vamos dizer, a raça da moda hoje em dia é o Lula da Pomerânia, o Spitz alemão. Preço médio dele, 2, 3 mil reais. Aí você vai e investe esse valor. Aí você tem que saber que você tem que dar uma ração de excelente qualidade, não as rações comuns. Tem que tomar banho toda semana, né?
E além disso, você tem que pensar nas vacinas, né? Você tem que vacinar o bichinho quando você pega a partir de 42 dias, tem que vacinar, né? Hoje em dia eu me deparo por uma seguinte situação: as pessoas têm adotado bastantes animais e não vacinado eles. E aí passa 2, 3 meses eles contraem viroses. E tem viroses que são mortais, não tem cura, né? Então tem que ter esses cuidados também. Então para você adquirir um animal, um cachorro, né? Um gato, você tem que ver sua condição financeira e também de tempo, né? Espaço. Tem que ver se a raça que você quer ter ou um cachorro sem raça, né? Se ele cabe na sua residência, né? Vamos dizer, se você mora num apartamento, não vai dar certo você ter um cachorro de grande porte no apartamento, né? E acaba que as pessoas às vezes ou adota aquele cachorrinho pequenininho, né? E às vezes ele fica grandão e aí fica incompatível com o apartamento. Ou ele vai comer tudo do apartamento. A doença do carrapato, porque eu vejo muitas pessoas falando que os cachorros morrem por causa da doença do carrapato. Como que adquire essa doença? A doença carrapato é um termo genérico, né? A doença carrapato é uma doença bacteriana, né? Causada por 5 bactérias diferentes, né? A bactéria mais comum é a Ehrlichiose, né? Como que é o contágio? Através do carrapato. O cachorrinho, vamos dizer, pega carrapato, né? Ou ele vai passear no parque, na graminha, ou às vezes até o cachorro do vizinho tá lotado de carrapato. E os carrapatos são, a grosso modo, como se fossem aranhas, né? Eles sobem pelas paredes, ele anda pelo chão, né? E vai até o seu hospedeiro, que é o cachorro. Aí, se ele ficar entre 12 e 24 horas sugando sangue, ele pode passar essa bactéria pro carrapato, pro cachorro, né? E essa bactéria, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a se proliferar, assim, se reproduzir, né, no sangue do cachorro, né? E aí vai para órgãos-alvo, vai para o fígado, né? Causa hepatite em alguns casos, vai para o baço, né? Causa uma extrema anemia, diminui as plaquetas, né? O gato não pega a doença do carrapato? A doença do carrapato não, mas tem uma doença parecida no gato, que é a doença da pulga, né? Que é a micoplasmose, que é uma bactéria que tem a ação parecida com a doença do carrapato, né? Que também destrói as hemácias, né, das plaquetas baixas, da hepatite, né? Camila, existe algum estudo explicando por que as pessoas têm tanto amor pelos pets, que eu vejo assim, as pessoas ficam até de luto mesmo quando perde um pet, às vezes entra até em depressão, né, com a choradeira. Existe algum estudo eu acredito, científico nesse... Até existe, em questão assim da pessoa, vamos dizer que hoje em dia os pets deixaram de ser pets, eles viraram filhos, né? Então, se você tem, vamos dizer, um casal, não pode ter filhos ou não quer ter filhos, eles substituem o filho pelo cachorro, e ele acaba virando filho. Às vezes é para saciar uma carência afetiva que a pessoa pode ter, né? Por algum problema familiar, né? E aí eles adotam esse bichinho e transferem todo esse amor para o bichinho, né? E infelizmente os cães e gatos, eles não vão viver igual a gente. A expectativa de vida nossa é o quê? 75, 80 anos. A expectativa de vida média de um cachorro é 15 anos. Salvo as raças pequenas, né? Por exemplo, um poodle, um pincher, já chega a 20 anos fácil, né? Mas, por exemplo, você tem uma raça grande, né? Um fila brasileiro, né? Um dog alemão, ele vai viver 10, 12 anos no máximo, né? E aí, fora as doenças que ele pode ter, as doenças que ele pode adquirir ou desenvolver, né? E aí ele pode acabar morrendo, né? E aí ocorre sim a questão do luto, né? Pelo amor que a gente dá pelos animais, né? E faz bem para o pet ser criado como filho, como criança, cheio de... Acaba sendo, faz bem sim, porque ele vai ser super bem cuidado, né? Quem trata desses animais como verdadeiros filhos, eles vão tirar às vezes da própria boca, né? Às vezes vai deixar às vezes até de comer para cuidar desse bichinho, né?
dando a melhor comida que o tutor pode dar. Se ele está doente, ele tira dinheiro de onde tiver para cuidar, para tentar salvá-lo, né? Então é bem válido, sim, ter esse animalzinho como um filho, sim. Não tira um pouco da imunidade dele, não, que eu vejo assim, uma coisa, eu não gosto que coloque sapato nos cachorros, porque eu falo assim, uma coisa que incomoda, que você tem que experimentar, é um sapato, um tênis. Você, né, você não vai comprar um que te incomoda, ou se você comprar e não gostar, você vai doar, não vai usar, né? Aí eu vejo que eles colocam aqueles sapatinhos nos cachorros. Eu falo assim, gente, será que não incomoda? O bichinho não está tirando a... Mas eu creio que a indústria ele faz esses sapatos de forma confortáveis, né? E é mais uma questão estética, né? Vamos dizer, como se você fosse sair para uma festa e você está super bem arrumado, né? Esse sapatinho seria um acessório, né? E em alguns casos até ajuda ele, porque, por exemplo, quando a pessoa for passear com o seu cachorrinho em horário inadequado, que o chão está bem quente, né? Às vezes esse sapatinho pode ser uma forma de proteger os coxins, né? As patinhas, de não sofrerem queimaduras, né? Mas aí, em colocar esse sapatinho, um cachorro, ele vai ser adaptado a isso, né? Porque a maioria vai tirar na hora, né? Então, vai depender muito do cachorrinho. Interessante. Quais são as orientações em relação à alimentação dos pets? O que pode ser dado e o que não pode? Então, eu vejo falar daquele osso fino, osso da coxa de frango, que ele tem um osso mais fininho ali, que aquilo lá perfura o intestino, mesmo de um cachorro grande. O osso da coxa de frango, na verdade, é o fêmur, né? Então, quando você come ele vira uma ponta de lança, né? E aí, quando eu vou dar essa coxinha de frango pro meu cachorro, ele pode perfurar o esôfago aqui e ir lá no pulmão. Ou ele pode engolir, sim, causar danos no estômago, no intestino, né? É muito contraindicado isso. Já vi ocorrer de furar o esôfago e ir pro pulmão. E essa família gastar em torno de R$50 mil para tentar salvá-lo. Porque esse cachorro foi para uma UTI de cachorro em São Paulo. Quando eu estava recém-formado, eu fiz um estágio numa UTI de cachorro. E eu me deparei com uma situação assim, que era um osso de frango inocente, que o cachorrinho comeu e foi parar lá. Aí era o quê? Cirurgia de emergência para abrir o tórax do cachorro. E aí tem que ser um cirurgião bem especialista nisso para fazer isso. E de lá ele foi para UTI, né? Esse cachorrinho. E ele ficou 20 dias na UTI. Só que ele deu septicemia e morreu, né? Então é muito perigoso, né? Então, vamos dizer, essa coxa de frango custou na época, em 2013, R$50 mil para uma família. Hoje seria uns 70, 80 mil. E mesmo assim o bichinho veio a óbito, né? Então é bem perigoso isso, esse osso de frango. Tem outro osso que eu vejo muito, eu já peguei muito na minha rotina, é o osso de costela. O tutor vai dar pro cachorro. E esse osso prende ou lá no esôfago ou lá no céu da boca. E aí tem que ser removido, porque senão ele pode morrer sufocado. O ideal é ração. A alimentação, o ideal é comer ração, né? Tem várias rações no mercado, né? Tem rações, vamos dizer, as rações energéticas, são as rações baratas, né? E tem as rações, vamos dizer, prêmio, super prêmio, que são rações, vamos dizer, de melhor qualidade, né? Então vai depender muito da questão do bolso do cliente e quanto que ele quer gastar com seu bichinho. Temos rações hoje em dia de R$5 até R$90 o quilo, né? O que vai diferenciar elas, né? Todas elas são balanceadas nutricionalmente, mas a composição dos componentes pode ser diferente, né? Vamos dizer, rações baratas podem às vezes usar milho, soja transgênica, algumas substâncias cancerígenas junto, e proteína de baixa qualidade, né? Aquelas farinhas de vísceras, de osso, né? Que tem uma baixa absorção no alimento, né? E temos as rações, vamos dizer, as tops de linha, que não utilizam essas farinhas, né?
utilizando carnes nobres, Frutas, né? legumes, pode dar. Sim, Comida algumas não é frutas ideal, né? sim, né? Temos que tomar cuidado com algumas frutas que também podem fazer muito mal pro bichinho, né? Por exemplo, frutas que você pode dar maçã, banana. Banana você pode dar regrado, né? Porque ela é bem energética, pode deixar o bichinho obeso, né? Por exemplo, eu já tive um cachorro que comia uma dúzia de banana por dia, né? Nossa, A gente falava que era um macaquinho, né? E que raça. era um dálmata. E aí meu pai dava de manhã, de tarde e de noite. Aí dá tipo uma dúzia por dia, né? O pescoço do frango também pode dar, né? Parece que ajuda O no pescoço de caldo, frango não sei. vamos dizer, é um hábito de muitos canis aqui em Passos indicar pescoço, dorso. Mas eu vejo pescoço. O que é o pescoço de frango? Cartilagem e gordura. E um pouquinho vamos dizer, de carne, né? E muitas pessoas gastam 20, 30 reais com isso por dia, né? Para dar para raças específicas, vamos dizer, criadores de pitbull, que em Passo fazem muito isso. Mas se você pega isso e dá uma ração de qualidade melhor, vai suprir esse pescoço de frango. Não vai ter necessidade de dar isso, né? Fora que o excesso de gordura pode predispor a dar diarreia no bichinho, né? Então tem que tomar cuidado. Em relação a frutas proibidas, que não deve dar de jeito algum? Uva, nem uva passa, porque pode dar insuficiência renal no cachorrinho, né? Abacate, né? Se você dá abacate, ele tem uma substância que pode causar hemorragia, né? Principalmente estomacal. Castanhas em geral também não é indicado, né? E o que pode? A banana, uma maçã, uma mamão sem semente, uma melancia, um melão, né? É bem indicado, sim. Legal. Em caso de envenenamento, quais as providências podemos e devemos tomar assim, de imediato para tentar salvar o animal antes de levá-lo ao veterinário? Primeiramente, identificar qual veneno que é, né? Se foi uma ingestão de um veneno mesmo, né? Que é os venenos de rato. Se foi, vamos dizer, tá chovendo, apareceu um sapo na casa, o cachorro foi lá e mordeu nele, né? Tem que identificar qual é a causa desse envenenamento inicial, se for possível. Se for sapo, lavar a boca e os olhos com água corrente, né? E jamais dê leite, né? O maior mito que existe é dar leite para envenenamento, falando que leite corta veneno. É o contrário, o leite acelera a intoxicação. Se você dá leite para um cachorro envenenado, ele vai absorver mais ainda. Porque o leite ele se liga ao veneno e aumenta a absorção. Então tem que tomar um extremo cuidado. E aí procurar um veterinário. Se tiver na casa carvão ativado, pode dar para ele, tá? Pode ser o Carverol, que é o carvão em comprimido que você compra em farmácia, ou carvão ativado veterinário, né? Que eu acho que é mais difícil ter nas casas, né? Já ouvi um caso que as pessoas, não, eu tenho carvão de churrasco, vegetal, vou raspar aqui e vou dar para ele. Não faça isso, porque é tóxico. Ele não tem efeito nenhum de desintoxicar o bichinho. E procurar imediatamente um veterinário. Porque a vida dele, quanto mais tempo você demorar, pior é o problema. E esse carvão ativado em comprimido pode ser dado todos os dias ou só no caso de envenenamento? Ele não é preventivo. Geralmente você dá na hora, né, o carvão ativado e continua dando por alguns dias, né? Junto com a prescrição médica, né? Agora, dar por conta própria, ele sozinho não vai ter efeito algum, né? Vamos dizer, meu cachorro eu tô suspeito que tá envenenado. Eu vou dar o carvão, mas só ele sozinho não, porque tem que, vamos dizer que ingeriu veneno de rato, a gente tem que usar um antídoto para isso, né? Eu olhei ali na internet que pode fazer isso, aquilo, vou fazer. Já vi isso dar muito errado. Eu já trabalhei numa clínica que o cachorro chegou 7 dias depois disso, e o dono estava tratando igual que estava na internet. E o cachorro ficou internado 10 dias, mas não aguentou, porque o veneno ele já tinha detonado os órgãos, né? Que ele detona mais o fígado e o baço, né? Vamos dizer, veneno de rato, né? Eu tinha espalhado, né? Deixa eu
Dá licença, só para eu mandar uns abraços aqui. Um abraço para todos os meus telespectadores, em especial para a diretoria da Associação de Moradores do Bairro Vila Rica, na pessoa do Tarley Freire, que hoje está promovendo na sede da associação uma reunião com a Polícia Militar sobre segurança no bairro. Falando em Vila Rica, não podemos esquecer as famosas promoções do Supermercado das Nações. Abraços para toda a equipe da Madeireira São João. Madeireira São João tem sede em Alpinópolis, mas faz vendas e entregas para toda a região. Não podemos esquecer que hoje é dia de comida de boteco no Hortifruti Santa Inês, que fica na Avenida José Caetano de Andrade, 1111. E sábado tem aquele delicioso porco à paraguaia. A diferença do Hortifruti Santa Inês é que lá é tudo vendido por quilo, com preços acessíveis e sem desperdício. Além das deliciosas comidas, tem chopp e cerveja geladinha. Um super abraço para o Márcio da Loja Nova e para toda a Associação Patas Amigas, nas pessoas da Lohana Cândido e Paula Priscila Silva Garcia, que tão gentilmente contribuíram com várias perguntas sobre os cuidados com os pequenos animais. Meus agradecimentos ao Marcelo Júnior por estar sempre compartilhando minhas entrevistas. Abraço, viu, Marcelinho e Ana Paula. Mexerica, vamos dar um intervalinho rápido? Muito mais que internet. É sobre você e sua família conectados com o mundo. Com nossos planos Casa Conectada, garantimos 100% de cobertura Wi-Fi em toda a sua residência. Internet de qualidade e ótimo custo-benefício é aqui. Vem ser cliente da MaxNet. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. 11 óbitos por AVC a cada 1 hora. O AVC não tem hora de acontecer. O reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC antes de 4 horas e 30 minutos pode salvar cérebro. Cada minuto conta. Minutos salvam fala. Minutos podem salvar mobilidade. Minutos podem salvar memória. Minutos podem salvar vidas. Junte-se ao movimento da corrida contra o tempo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. Aqui, a natureza é livre. A arte é livre. A mistura de sabores é livre. E você? Você é livre para curtir tudo isso.
A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Mandar uns recadinhos aqui, deixa eu só ler aqui quem que mandou. Aí. Márcio da Loja Nova. Boa noite, Isabel, Mexerica e Camilo Andrian. Camilo, um excelente veterinário. Abraço para vocês, sucesso sempre, Isabel. Obrigada, Márcia, agradeço seus elogios, sempre aqui participando, me ajudando. Camilo Andrian, super indico e recomendo. R.C. Silva, eu não sei quem que é a pessoa, estamos prestigiando. A Paula do Mude Meu Look, amo esse programa. Obrigada, viu, Paula? Cintique Machado, Dr. Camilo é um super profissional, atencioso e atende muito bem. Bianca Evangelista, esposa do Márcio da Loja Nova. Boa noite, aqui é Bianca, irmã do Camilo. Deus abençoe. Parabéns pelo programa, Isabel. Obrigada, viu, Bianca? Quem que eu precisava mandar um recado aqui que eu esqueci, depois eu mando. Isabel, não esquece de conversar com ele sobre das perguntas aqui dos alimentos. Já fiz a pergunta aqui, Márcio. Vamos lá, então, continuando aqui, né? Qual que é a idade média de um animal? O cachorro, você me falou de 15 a 20 anos. Sim. E o gato? Também. O gato também vive esse tempo? 15 a 20 anos. Já vi gato com 22. E o gato mais velho do mundo, eu acho que ele morreu com 37 esse ano. O Camilo, e o gato, ele não foge da casa? Depende do gato, né? Se você tem um gato sem raça, talvez ele pode não fugir, ele pode sair, né, ou para namorar, ou para brigar, ou para caçar, né? Porque os gatos são exímios caçadores, né? Dizem que na natureza é um problema de desequilíbrio ambiental. Você nunca deve soltar um gato numa mata, que ele vai matar de 1 a 3 animais por dia, né? Mesmo? Sim. Ele vai matar passarinho, vai matar aquela cigarrinha, vai matar lagartixa, e isso vai causar um grande desequilíbrio ambiental. Eu lembro que na minha época de faculdade, a gente tinha aula num bosque municipal, tipo o parque municipal que tem aqui em Passo, que está fechado. E lá tinha muito gato, e lá tinha um grande problema, que era que eles matavam todos os passarinhos, né? Eu tenho gatos, e os meus gatinhos, quando a gente vai para nossa casa do Glória, eles ficam o tempo todo caçando esses animais na própria casa. Então só que assim, os meus gatos são de raça, eles são raça persa, né? Eles não saem pra rua, porque eles dormem o dia inteiro e eles têm hábitos noturnos, né? Então, durante o dia, que a gente tá trabalhando, eles estão dormindo. De noite, que a gente tá dormindo, eles querem fazer bagunça, né? E o gato, ele se afeiçoa ao dono igual o cachorro? Sim, ele vai escolher um dono, né? E ele vai... Mas demora, né? Com o tempo, né? Ele vai escolher esse dono, ele vai atrás do dono, vai pedir comida, vai... Aonde o dono tá, ele vai atrás, né? Eu vejo muito na casa dos meus pais, que a gente tem gatos também, né? Que esses 2 gatos eu que adquiri, que eu adoro animais, né? E esse gatinho, por exemplo, onde minha mãe tá, ele vai atrás. E aí, vamos dizer, minha mãe vai e dorme, fecha a porta do quarto. Ele fica batendo na porta, chorando para entrar. Então, é bem engraçado isso. E ele também conversa com o tutor, né? Quando ele elege, ele também conversa, ele fica miando. Aí a gente, vamos dizer, conversa com ele, ele responde, né, do jeito dele. É bem interessante. O animal, ele tem ele estranha, ou ele, assim, a pessoa que ele sabe que tem medo, que não gosta? Sim, que eles falam que o cachorro vai pelo cheiro, né? Não só pelo cheiro, né? Mas pela confiança, né? Se você entra numa casa, você tem uma determinada raça, que é uma raça dominante, e ele vê que você tem medo dele, ele pode vir para cima, mas nem sempre essa é uma via de regra, né?
Por exemplo, eu além de atender no meu consultório, eu atendo muitos pacientes a domicílio. E já me deparei com certas situações, que eu vou na casa atender o bichinho e tem um cão de guarda lá extremamente agressivo. E aí o tutor fala, não, ele vai só te cheirar. Só que às vezes ele vai vir para te atacar. Então tem que tomar cuidado. Depende da raça. Animais de porte grande têm mais propensão ao infarto do que animais pequenos? Sim e não. Os de porte grande, vamos dizer, tem uma coisa associada, pode ser a obesidade, né? Que pode predispor, sim, dar bastante infarto fulminante. Mas tem raças de cães que também vão desenvolver isso, né? Raças, vamos dizer que uma raça que dá muito problema cardíaco. O Poodle, o Yorkshire, e são raças pequenas, né? E eles desenvolvem bastante problema cardíaco. Então não é via de regra. Por outro lado, eu vejo muito cachorro que dá mal súbito e morre. Doberman, Rottweiler e fila brasileiro. Então, mas, vamos dizer, o infarto agudo eu vejo nas raças maiores, né? E as doenças degenerativas de longo prazo nas raças pequenas, né? E aí a falta de uma consulta médica periódica, né? Muitas pessoas procuram um veterinário para tratamento, que é cerca de 95% dos meus atendimentos é tratamento. 5% é prevenção. E aí o que seria prevenção? Fazer exames para ver como que tá os órgãos, fazer uma consulta, uma auscultação cardíaca, né? Para ver se não tem um sopro cardíaco ali que pode indicar um problema cardíaco, que aí demandará de outros exames para chegar na doença específica. Na maioria das vezes, quando um cachorro cardíaco demonstra isso e o tutor vai procurar a gente, é porque já está assim há 1, 2 anos. É aquele cachorrinho que tosse, tem uma tosse seca e para. É aquele cachorrinho que ele tem cansaço em andar, né? E alguns que desmaiam, né? Então pode ser um indício de uma doença cardíaca que tem que ser levado a sério. Porque quando a doença já está instalada, é uma bomba relógio, né? E às vezes a gente chega com a bomba estourando na mão. E aí não dá para fazer nada, infelizmente. Eu já ouvi falar que o passarinho está na gaiola, que às vezes o gato chega, gato ama, né? Pegar o passarinho. Ele ama matá-los, né? Ama matar, né? E que às vezes ele está na gaiola, o gato não tem como pegá-lo, mas que o passarinho morre, infarta de susto. De susto? Que ele fica com tanto medo que ele... Pode ser, por uma questão de estresse, né? Ou às vezes o gato não consegue matá-lo, mas ele consegue apertá-lo, né? E os pássaros não têm pulmão, ele tem sacos aéreos. Então se você, por exemplo, um veterinário que vai cuidar de uma ave, ele tem que ter esse cuidado. Se você apertar o peito de uma ave, você mata ela, por conta dos sacos aéreos. Então tem essa questão também. Mas questão de estresse, sim, pode causar a morte de uma ave. Quais são as principais dúvidas em relação aos cuidados com os animais na velhice? Na velhice, fazer consultas veterinárias periódicas com o veterinário. Os cães mais idosos eles desenvolvem uma doença, a grosso modo, o Alzheimer dos cães, que é a síndrome cognitiva, né? Eles ficam mais dependentes da gente, né? Quando a gente sai para fazer alguma coisa na rua, eles ficam chorando, né? Porque eles ficam mais dependentes mesmo, né? Alguns estão cegos, né? Desenvolvem catarata ao longo da vida, né? E aí você tem que tomar cuidado com os móveis da casa para ele não se machucar esse olho, porque não está enxergando mais, né? Ou está enxergando pouco. Tem que oferecer uma ração sênior, né? Tem rações, vamos dizer, ração para filhotes, tem ração para adulto, mas também temos as rações sêniores, né? Que tem às vezes menos proteína, porque a proteína de um animal adulto para um animal idoso pode ser prejudicial, principalmente aos rins, né? Então tem que tomar esse cuidado, né?
Um cachorro idoso também pode desenvolver doenças osteoarticulares, né? Então tem que ver se no local tem escala, que ele ficar forçando o joelho, ele vai sentir dor, forçando a coluna, né? E acho que só, né? O básico então, disso. E além disso, a o questão... animal é igual a pessoa, tem Sim. que ter todos os... Um cachorro idoso, vamos dizer, uma fêmea que não é castrada pode ser um risco, né? Porque temos a piometra, né? Que é a infecção uterina. Mas se o cachorro... mas ela parou de ter cio. Às vezes ela pode ter cio silencioso e desenvolver essa infecção de útero, né? Devido a algum problema hormonal. Então, as pessoas vão dizer, eu não tenho interesse em procriar meu bichinho. Eu adotei ele para tê-lo, não para fins comerciais, de vender filhote, ou para ter um descendente dele. Então, é ideal castrá-lo, que evita os problemas reprodutivos, né? Que é a infecção de útero, o câncer de testículo, né? Que é muito comum em animais idosos, então tem que tomar esses cuidados. Catarata, diabetes são normais na velhice dos animais? A diabetes dos animais não é a diabetes humana, que é a tipo 2, que é a diabetes que a gente come doce demais, tem uma alimentação desregulada. A diabetes canina é a diabetes insulino-dependente, que é hormonal, né? Então ele desenvolve, mas eu acho mais por questão genética, né? E de ser humano é mais adquirida, né? Além da genética, que é tipo 1. E a catarata, sim, tem algumas raças que são predispostas a desenvolver a catarata. A mais comum é o poodle. Eu já tive um poodle também, e ele desenvolveu catarata com 8 anos. Então, a catarata tem como prevenir? No início, às vezes, sim, com alguns medicamentos ou até a cirurgia corretiva, mas não é 100%. E aí a cirurgia corretiva tem que procurar um oftalmologista canino, né? Para fazer esse procedimento cirúrgico. E aí em Passos não temos ainda. O animalzinho é uma responsabilidade grande, né? A medicina veterinária e a medicina humana, elas andam, a grosso modo, de lado a lado, né? Existem todas as especialidades caninas, de cães e gatos ou animais exóticos, igual de ser humano. Existem as especialidades, né? Como a gente está situado numa cidade menor, a gente vê poucos especialistas. Quando você vai para uma cidade, vamos dizer, São Paulo, tem todos os especialistas que você pensar que tem na medicina humana, tem para cachorro. Eu conheci um cão, acho que ele fazia quimioterapia em Ribeirão. Acho que ele teve câncer de rins. Depois ele acabou morrendo de velhinho, mas a tutora dele era super amorosa com ele. Ela levava ele em Ribeirão para fazer tratamento. Oncologia, né? É até uma área que eu tenho bastante interesse em fazer uma especialização. Que é uma área que eu atendo bastante pacientes com câncer, só que eu não tenho a especialidade ainda nesse sentido, né? E eu pretendo ajudar esses pacientes porque quando eu me deparo com câncer, às vezes eu tiro um fragmento, faço uma biópsia. E aí eu encontro esse tumor, esse tipo de câncer, o nome dele, né? Se é benigno ou maligno. Mas a partir daí precisa de quê? Quimioterapia. Aí eu envio para o oncologista. Como na cidade não tem, aí às vezes o tutor ou tem que chamar alguém de fora para vir, ou tem que levar em outra cidade, né? Porque aí para um especialista que vai dar uma sobrevida para esse paciente, né? Que os cânceres, a maioria deles, vão dizer, em cães não tem cura, salvo o tumor venéreo transmissível, que é o TVT, né? Que é um tipo de tumor adquirido, né? Que é uma doença sexualmente transmissível. Aí você faz umas 3, 4 sessões de quimioterapia, ele cura, né? Mas é o adquirido. Agora o que você desenvolve, os malignos, grande parte, a gente vai dar uma sobrevida para o paciente, que vai ter bastante recidiva, né? Mas como que a gente vai saber se ele vai ter recidiva, o grau de malignidade, né? Temos que fazer uma biópsia, né? Retirar um fragmento, mandar para o laboratório para a gente descobrir se esse tumor, grosso modo, é do bem ou se é do mal. E se é do mal, qual que é a classificação dele, né?
qual classe que ele é e qual que é o grau dele. E aí tem os graus, né? Grau 1, 2, 3 e 4, né? Quanto maior o grau, mais maligno ele é, mais nível assim de causar metástase ele tem, né? Metástase é, a grosso modo dizendo, como se fosse você tem uma nave espacial. Ela é a nave mãe, mas ela tem uns filhotes, né? Então, as outras partes que espalham, né? Então, às vezes você tira o grandão e ele aparece em outro lugar. Porque as células cancerígenas, ela anda pela corrente sanguínea. Meu Deus. Como que os animais adquirem a AIDS felina? Esta doença é transmitida para os humanos ou pode ser transmitida para os animais pelos humanos? Ela passa para os cães ou ela é exclusiva só dos gatos? A AIDS felina é uma doença exclusiva de gatos. Ela é contraída através de contato direto com outro gato, né? Contaminado. Possivelmente através das brigas, né? E aí gato da arranhadura, da mordedura, ele pode pegar. E é uma doença que não tem cura. Se a gente diagnostica ela, ela tem um certo controle, até um certo ponto. Mas ela vai causar o mesmo problema que, vamos dizer, a AIDS causa no ser humano antes do coquetel, né? Que ela destrói o sistema imunológico do animal, no caso, né? Então, a gente combate essa questão, as infecções secundárias que podem surgir, né? Porque geralmente, igual o ser humano antes do coquetel, que deu uma grande sobrevida para o ser humano, né? A pessoa não morria de AIDS, ela morria de uma gripe. Uhum. Porque não tinha imunidade para combater esse vírus. Vamos dizer, a AIDS felina, posso pensar na mesma questão. Às vezes ele não vai morrer do vírus, vai morrer de uma bactéria que pode pegar. Uma doença oportunista, Isso. que fala, né? E mesmo ele mordendo um humano, arranhando... Não passa, né? Não passa esse vírus, tá? A AIDS felina, doenças que passam, vamos dizer, para o ser humano de animais, a mais comum é a raiva, só que a gente no centro urbano é bem raro, né? Ressalvo um caso que teve há alguns anos atrás, mas é que o paciente estava numa cidade aqui próxima, né? E estava com a raiva. Mas a maioria da raiva que eu vejo é a raiva rural, né? E a raiva tem dois níveis, né? Temos a raiva furiosa, que é aquela que fica salivando, atacando, né? Mas temos a outra raiva que poucas pessoas conhecem, que é a paralítica, que trava tudo, o corpo, e fica salivando ali. E a gente vê muito isso em animais de grande porte, boi, por exemplo, né? Eu já vi uma paralítica na faculdade, que era um boi que chegou cambaleando. E aí ele morreu no dia seguinte, fez necrópsia e ele tava, né? Nunca vi. Vou só agradecer o Jason e o Adilson, Pedro, a minha caneca, enfim, deixaram aqui para mim. O Jason com o Adilson apresenta aqui no mesmo estúdio, às terças-feiras, o programa Sem Censura, que é uma delícia de assistir, é um programa ótimo, que está só aumentando cada dia mais a audiência, que eu estou sempre assistindo e participando. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Dizem que, embora o Rottweiler, o Pitbull tenham tamanho, que são grandes, né, eles são dóceis e carinhosos. E que o pior cachorro para a gente ter é o Pinscher, que apesar de agressivo, ele não gosta nem dos seus tutores. Isso procede? Sim e não. Porque ele é barulhento. O Pinscher é um cachorro barulhento, né? Mas ele é afetuoso com o tutor, tá? Eu acho que é um mito, né? Essa questão do Pinscher, né? Eu já atendi bastante Pinscher que precisa de 3 para segurar, mas eu conheço Pinscher que eu sozinho faço uma vacina nele, né? Daquele tamanhozinho precisa de 3, sim? É porque eles vão usar a arma dele é a mordida, né? Então e a maioria dos tutores vai ter medo em segurá-lo, né? Mas um cachorro daquele tamanho é fácil fazer uma contenção.
Agora, quando você tem um Pitbull e um Rottweiler, depende como o dono está sendo cuidado desse animal, se ele apanha, se ele fica preso na corrente, né? Que vai virar uma fera, né? O Pitbull, do modo geral, ele é bem sociável com o ser humano. O Rottweiler é um problema, que ele é um cão de guarda. E ele é uma raça dominante. Então você tem que, a maioria das vezes, você tem um Rottweiler, você tem que adestrá-lo. Porque pode causar um acidente grave. Porque aí você pensa na mordida de um pincher, uma boquinha pequenininha, e uma boca daquele tamanho de um Rottweiler que pode arrancar uma mão, um braço, ou até matar uma pessoa, dependendo do grau do acidente. Mas assim, eu tenho, vamos dizer, pacientes que tem Rottweiler bem dóceis, e tem Rottweiler que eu não atendo sem estar sedado. Porque o grau de agressividade é tão grande que ele pode me machucar e o tutor junto, né? Então, o Rottweiler é uma raça em questão que, por ser de guarda, tem que ser adestrado. A maioria das vezes, senão vai virar um grande problema para casa. Ele pode ser um amor pro tutor, mas para pessoas estranhas ele pode causar bastante problema. O Pitbull, ele é uma raça social para ser humano, mas para outros cães não. Também é indicado também o adestramento dele. E também é uma raça bem enérgica, né? Tem que ter bastante atividade durante o dia. E o pastor e o dálmata? Eu acho o pastor com dálmata uns cachorros lindos, assim. O pastor alemão também é outra questão. Ele é um cachorro, ele é um cão de guarda também, né? Eu já tive um pastor alemão quando eu era criança. Eu acho que meu primeiro cachorro foi o pastor alemão. É uma raça sociável também, mas tem essa questão dele de dominância, né, de territorialista, e ele pode também atacar. Mas tem pastores alemães que são super mansos, né? É que os cães de grande porte, principalmente guarda, eles não podem aprender a atacar, né? Na maioria das vezes eles ficam em duas situações, luta ou fuga, né? Na fuga ele vai chorar, né, ou vai se esconder, né? E na luta ele vai vir para cima, né? Ou você domina tudo ali no ambiente e uma pessoa estranha vai lá, pode causar um acidente grave, né? Já o dálmata não, o dálmata é uma das raças mais dóceis, eu já tive também. Eu tive o dálmata quando foi a febre de 2001, do filme 101 Dálmatas. Eu tive 3 gerações de dálmatas. É uma raça que não ataca. Eu só tive um caso que era um cão agressivo, dálmata, mas era um cachorro que ficava mantido na corrente e apanhava também. E aí, qualquer cachorro ficar preso na corrente e apanhar, além de ser maus tratos hoje em dia, um crime de maus tratos, ele vai virar uma fera, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas em relação à agressividade, não. É uma raça bem dócil, o dálmata em questão. Qual que é a sua opinião sobre as ONGs protetoras de animais de pastos? No que essas ONGs podem melhorar mais ainda para ajudar a tirar, principalmente os animais de rua? Que eu vejo assim, às vezes as pessoas querem jogar a responsabilidade em cima das ONGs. Tem que pegar, tem que tirar. Só que as ONGs também, não é porque eu não sou de nenhuma ONG, mas não é porque eu sou de uma ONG que eu tenho que encher minha casa de cachorro. E não é porque a pessoa adotou um cão ou um gato que eu, como sendo de uma ONG, tenho que ajudar ela a cuidar desses. Então, acho que as pessoas confundem. Eles acham que as ONGs são obrigadas a sair tirando tudo quanto é cachorro da rua e dando ração para a cidade inteira, pagando veterinário. Eu acho um trabalho louvável, eu admiro muito as pessoas de ONGs, as Patas Amigas fazem um trabalho muito legal aqui em Passos há anos, tem outras ONGs pelo Brasil todo, né? Eles fazem o que eles podem, né? O que seria a ONG? É um grupo de pessoas, né, que vão cuidar dos animais de rua, preferencialmente, né? Que o objetivo deles é cuidar dos animais de rua, que é um problema de saúde pública no Brasil, né? Por conta da alta população. Vamos dizer que tem mais cachorro que ser humano nas cidades, né?
E o objetivo dele é cuidar de animais doentes, promover campanhas de castração e programas de adoção, né? E eu acho bem louvável, né? É bem interessante essa questão. Às vezes uma crítica que às vezes eu faço é quando um determinado membro pega um animal de rua, né, para dar lar provisório, né, e passa para uma pessoa, né, só que não faz uma determinada triagem, né, às vezes pega esse bichinho da rua e às vezes ele está contaminado, principalmente por uma doença altamente grave chamada sinomose, e vai para um lar provisório. E neste lar provisório, às vezes eles não vê se esse lar provisório tem outros cachorros e não vê se esses cachorros estão vacinados, né? É fato que ocorreu há 2 meses, 2 vezes. Um determinado membro de ONG adotou um cachorrinho de rua, que ele estava desnutrido e tudo mais, e levou para uma residência como um lar provisório. Só que esse tutor tinha 17 cachorros também. Só que esse cachorrinho que estava na rua estava com sinomose. E ele foi para essa residência. Só que os 17 não tinham vacina nenhuma. Porque as pessoas, do modo geral, elas confundem vacinas com campanha de raiva da prefeitura. A primeira pergunta, quando eu pergunto na anamnese, quando o cachorro, eu tô com suspeita de alguma virose, esse cachorro é vacinado? Falar, sim, todo ano ele toma lá na pracinha. Mas aí eu vejo que não, ele não está vacinado. Ele não tomou a vacina V10, né? É importada, feita somente por veterinários, né? Então, ele leva esse cachorro contaminado sem fazer nenhuma triagem, nenhuma quarentena para esse novo lar. E contamina os outros, né? No caso em questão, esse cachorrinho contaminou vários dessa casa, que tinha 17, 4 foram a óbito. Esse que adotou eu consegui salvá-lo com um tratamento adequado, né? Em outra casa ocorreu a mesma coisa, só que nessa outra casa, de novo, não tinha vacina, só tinha vacina de raiva, e era um cachorro de 2 anos, foi adotado um de rua. E aí novamente estava com sinomose e os 2 chegaram a vir a óbito. Então eu acho que as ONGs fazem esse trabalho muito legal. É o que eles têm que às vezes ver um pouco essa questão de triagem para não misturar todos, né? Pegar um cachorrinho de rua para dar lar e misturar com outros cachorros, porque esse cachorro de rua pode vir com muitas doenças, né? Então ele pode vir com o vírus da sinomose, pode vir com verminoses, né? Verminose a gente não vai ver só aquele macarrãozinho que é os nematóides. Também tem outro verme que é muito agressivo, né? Que é os protozoários. O mais comum é a giardia, causa bastante diarreia hemorrágica no cachorro, desidratação e às vezes até morte. Então temos que pegar esses animais, né? Promover campanha de castração para reduzir a população deles, né? É muito interessante o castramóvel, né? Que tem bastante tempo que aparece na cidade. E aí tem que fazer toda essa triagem do paciente, né? Do cãozinho que vai ser retirado das ruas, para que ele não leve uma doença para outros cachorros que aparentemente estão sadios, né? Camilo, na sua opinião, o castramóvel tem funcionado, tem ajudado bastante, principalmente essa população a diminuir a população de animais soltos nas ruas? Sim, tem sido bem interessante o castramóvel, né? E depende da equipe de cada vez. Parece que ele vai aqui uma vez por ano, 2? Depende de política, né? Eu acho envolve questões políticas, em questões de investimento, porque é um procedimento de alto custo, né? Imagina você for castrar 100 animais por dia, né? Então, vamos dizer que você vai castrar 10 mil cachorros em cada campanha, né? Então, tem um alto custo a ser levado em conta entre anestésico, medicações pós-cirúrgicas, né? E contratação de profissionais, né? Mas é bem válido, mas temos também que fazer uma triagem, porque muitas pessoas que têm condição vai para o castramóvel e tira a oportunidade de pessoas que não têm condições financeiras de
de fazer a castração, ou até mesmo animais de rua, né? Quanto custa uma castração de um cão? Varia, né? Um macho de 150, 300 reais. Uma fêmea depende do peso, né? Vamos dizer que você tem um Rottweiler, vamos dizer, uma raça bem comum, uma raça grande. Você tem um Rottweiler de 40 quilos, você vai para uma clínica particular, é de 800 a 1.500 reais o valor médio, né? Pode ser mais ou menos, depende da clínica, né? Para fazer um procedimento. Porque envolve, numa clínica veterinária, a gente não vai fazer anestesia, às vezes, injetável, vai fazer inalatória. Anestesia inalatória é mais cara, mas é mais seguro. É igual a gente, vamos dizer, um ser humano vai fazer um procedimento cirúrgico. Ele não vai tomar só Propofol na veia, que é anestesia injetável. Ele vai tomar anestesia inalatória, que é aquela que fica aquela máscara, né? Que é a mais segura que existe. Então, em cachorro também é isso, né? O que encarece, na maioria das vezes, é a anestesia, né? É isso. O que você acha do abrigo que está sendo construído, né? Já começou a construir o hospital municipal eu não acompanhei depois como que ficou. Você acha que esse abrigo ele vai funcionar ou não? Então, eu acho, eu não tenho informações. Esse boato desse abrigo eu fiquei sabendo há 2 anos, não tenho informação a respeito. Mas, funcionar, vamos dizer, vai ser tipo um CCZ, né, que tem em cidades grandes, né, que é o Centro de Controle de Zoonoses. Tem que sim, se tiver uma equipe bem estruturada, composta por veterinários, né, para cuidar, tem tudo para dar certo e depende muito da administração pública, né, para não ser igual o que foi o canil que tinha na cidade, né. Teve algumas denúncias, né, de alguns procedimentos estranhos, né. Então depende muito de quem vai administrar o local e dos profissionais, além das ONGs que vai ajudar, tem que ter veterinário ali, né? Não só um, tem que ter vários, né? Tem que ter enfermeiros, então é válido, sim. Eu vou procurar saber, na semana que vem eu falo o andamento que está esse hospital. Se você fosse presidente de uma associação protetora de animais, o que você faria para diminuir o abandono de animais na rua? Além de brigar com quem solta. Eu acho que a questão é muito em questão de campanha de conscientização, né? Educação. Hoje em dia, em tempos de internet, então se fazer uma campanha firme, né? Todo dia, mostrando, e tiver leis duras, né, sobre isso, né? Igual, hoje em dia temos leis duras para maus tratos, né? Se tivermos leis sobre abandono, também as pessoas tendem a reduzir essa questão de abandonar animais. Porque muitos animais são adotados por, vamos dizer, decide do nada, né? Por impulso. Eu mesmo tenho um cachorro que foi assim. Ele era um ex-paciente meu. Há cerca de 2014, tem 8 anos isso. Eu atendi esse paciente que a antiga tutora tinha comprado esse cachorro num shopping, quando era permitida a venda. E esse cachorro veio com virose. Ela comprou por impulso, porque ele parecia um ursinho de pelúcia, que era um filhote de Border Collie, o legítimo. E ele estava com parvovirose hemorrágica. E esse tutor viu o problemão que ia ser de cuidar desse problema. Ele desistiu, ele meio que pediu para eutanasiar ele, porque não queria cuidar e não queria gastar, por mais que ele tinha condições financeiras na época de fazer. Aí eu me encantei pelo bichinho e adotei. Eu salvei essa parvovirose hemorrágica, que é uma doença bem agressiva, com alta mortalidade, e eu adotei e está lá em casa, gordo e feliz. Mas a questão maior, eu acho que é a educação das pessoas. As pessoas, no modo geral, adotam cachorros por impulso, não calculam o gasto que vai ter, né? Não colocam no seu orçamento, né? Que você vai ter um animal
que vai acompanhar na sua vida no mínimo 15 anos, que você vai ter que dar banho nele, que você vai ter que dar ração de qualidade, você vai ter que brincar, dar carinho, passear. E as pessoas, no modo geral, adotam por impulso ou ganham de presente, né? Como se fosse alguma coisa, e enjoam, né? Ou às vezes, eu tô morando numa casa, eu vou pro apartamento, lá não posso ter cachorro grande, vou doar. Ou então solta na rua. Ou solta na rua. Então é bem complicado. E a maioria das vezes, quando solta na rua, esse cachorro não está castrado, né? Também temos que fazer um programa de conscientização das pessoas para castrar esses animais, desde novinho. Porque se ir para as ruas, ele não vai aumentar a questão da alta população. Porque, por exemplo, você pega um cachorro de grande porte, vamos dizer um labrador. Uma fêmea, ela vai ter 2 cios por ano. Cada cio ela vai ter 12 filhotes. É uma coisa exponencial. Então é bem grande. Imagina que desses 12 filhotes, 8 é fêmeas. E essas 8, vamos dizer, 8 meses a 1 ano, vai estar no cio novo, vai procriar mais 12. Então é uma coisa bem grande. Mas se não parar de soltar na rua, não vai acabar essa população de animais abandonados, e muitos, além de avançar, colocar as pessoas em risco, né? Sim. Que eles gostam de correr atrás, principalmente de moto, bicicleta, aquela coisa. E eles também correm um risco, né? Que tem muitos ali que foram criados fechados, depois não sabe sobreviver na rua, ou sabe? Pelo instinto ele acaba... Eu creio que ocorre uma seleção natural, né? Ocorre uma seleção, os mais fortes sobrevivem, os fracos vão morrer, infelizmente. Atropelados de fome, por brigas, né? Vamos dizer, eu já vi aqui em Passos pitbull solto, abandonado. Pitbull é uma raça que mata outros cachorros, ele é antissocial para outros cachorros. Então, dependendo de onde ele estiver, vai matar tudo que vai ver na frente, né? E aí vai sobreviver os mais fortes. Tem que ter o espaço dele, né? Camilo, foi um prazer te receber, agradeço imensamente sua participação. Fique à vontade para fazer suas considerações finais ou para esclarecer o que acha necessário, para dar o recado aí para a população que gosta de cães e para que não gosta também. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Mexerica. Eu agradeço a todos os ouvintes que prestigiou o programa, né? Sobre comunicados, eu sou veterinário há 10 anos formado aqui em Passos desde 2016. Eu atendo pacientes tanto no meu consultório quanto a domicílio. A domicílio eu trabalho desde 2016, né? Tem todos os aparelhos para fazer exames de sangue feitos na hora no consultório, ou coleto o sangue na casa dos tutores e faço os exames no meu consultório do resultado no mesmo dia. Sobre cuidados, o que eu recomendo sempre para todas as pessoas, quando adquirir o seu bichinho, o seu filho, priorize as vacinas, vacinem eles com a vacina importada para cachorro ou para o gato, que a gente vai reduzir cerca de 70% dos problemas iniciais para ele. Dar ração de qualidade, comida e água, evitar deixá-los presos, né? Para que eles não fiquem agressivos, né? Dar muito amor e carinho para eles, né? E do que precisar de mim é só me procurar. Eu me chamo Camilo Andriano. Eu tenho minha página no Facebook com esse mesmo nome. Tenho o Instagram e trabalho todos os dias da semana. Eu coloco meus horários como 24 horas. Estou disponível quando vocês precisarem. De domingo a domingo, sábado a domingo e feriado. Muito obrigado a todos.